Primeiramente, senhor presidente, eu subo essa tribuna com enorme pesar, desde que soube do falecimento do nosso eterno arquiteto Oscar Niemeyer, que faleceu, como os senhores sabem, na última quarta-feira, dia 5. Considerado uma das figuras-chave do desenvolvimento da arquitetura moderna, ficou mais conhecido pelos projetos de edifícios cívicos, sendo Brasília uma das suas maiores obras. Mas, senhor presidente, é importante dizer que o nosso querido Oscar Niemeyer também será lembrado pela sua contribuição para a evolução do pensamento urbanístico, para as reflexões que sempre fez como alguém que era apaixonado pela vida e apaixonado pelos amigos e pelas conquistas intelectuais, culturais, que emocionam os seres humanos. Portanto, a arquitetura para o nosso querido Oscar Niemeyer não era apenas uma obra para o deleite daqueles que contemplavam a sua obra ou para aqueles que trabalhavam com sua obra, mas principalmente como um fruto da consequência da vida que viveu e dos amigos e dos pensamentos que compartilhou ao longo de sua vida. Seja a sua obra construída em Brasília, seja a sua obra construída em Belo Horizonte, seja a sua obra construída Brasil afora. No meu estado deixou um legado em forma de projeto, o Memorial Encontro das Águas, que foi concebido em 2005, mas que até hoje ainda não se transformou em materialidade, em obra concreta. Mas, senhor presidente, feita esta homenagem ao nosso querido Oscar Niemeyer, gostaria também de fazer, neste momento, na tribuna do Senado, colocações com relação às matérias que estão permeando a discussão federativa no país e que estão a preocupar não apenas os senhores e senhoras senadores, mas também todos aqueles que estão nos nossos estados, nos nossos municípios, a depender de uma decisão que passa pelo Congresso Nacional, que passa pelo Supremo Tribunal Federal e que passa pelo entendimento do conjunto das forças políticas no Brasil. Nesse sentido, é importante destacar as questões do Fundo de Participação dos Estados, que há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece um prazo de 36 meses para que o Senado se manifeste. Esse prazo termina no dia 31 de dezembro. E a preocupação, senadora Luísa, é porque, ao nos aproximarmos do dia 31 de dezembro e a Casa, o Senado da República, durante 35 meses, não foi capaz de encontrar um consenso que pudesse minimamente garantir a votação de um novo Fundo de Participação dos Estados, agora, na penúltima semana do trabalho legislativo, na Câmara e no Senado, não creio que haja tempo para que o Senado possa encontrar um entendimento e, ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados, tendo em vista de que isto é uma matéria de lei complementar, terá que ser votada, portanto, no Senado e na Câmara dos Deputados, de que a Câmara dos Deputados consiga também, por sua vez, votar, mesmo que o Senado da República assim o fizesse. Eu ouço o senador Aloysio Nunes Ferreira com muito prazer e gostaria apenas, senador, de aditar alguns outros temas deste cenário federativo que está a preocupar todos nós. Não é apenas a questão do Fundo de Participação, mas é também, por exemplo, a questão da unificação do ICMS interestadual para mercadorias nacionais. Ora, esta questão é uma questão que se diz respeito, de um lado, ao enfrentamento de uma questão que eu nunca vi, e aí falo na condição, senador Pedro Taques, senador Pedro Simon, de quem governou o Amazonas durante 8 anos, pela generosidade do nosso povo. Eu nunca vi ninguém defender publicamente a guerra fiscal, mas vi muitos praticarem a guerra fiscal.
Nunca vi discurso de nenhum governador defendendo guerra fiscal, mas vi muitos usarem a caneta para elaborarem leis e decretos para fazer a guerra fiscal. E isto veio num crescendo. E este crescendo, estabeleceu-se uma disputa federativa dentro do país, entre estados, que hoje preocupa, inclusive, a estabilidade dos nossos acordos federativos no que diz respeito à tributação entre os entes federados. Muitos estados, inclusive, se recusando a admitir o reconhecimento do crédito interestadual. Outra questão importante é a questão dos royalties. O Senado da República votou por unanimidade o relatório praticamente do senador Vital do Rego, obviamente salvo as posições do Estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, e creio que de São Paulo, o senador Aloysio poderia inclusive aditar qual foi a posição da bancada de São Paulo, mas é um tema que diz respeito à preocupação de todos os estados, sejam produtores ou não produtores, sejam os estados que possuem cota especial ou não possuem, mas que efetivamente preocupa a todos os estados. Eu estou fazendo este pronunciamento no dia de hoje, senhores senadores, porque neste final de semana houve um encontro do CONFAZ, o conselho, portanto, dos secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros, aonde, pelo que está dito nos jornais e pelas informações que temos, não só do nosso estado, mas também do Ministério da Fazenda, houve, neste encontro, um encaminhamento extremamente positivo de uma proposta de encaminhamento em torno desses temas que ainda não encontraram nesta casa e na federação um entendimento para que nós pudéssemos dar novos passos para frente. Creio que esta reunião que houve do CONFAZ no estado do Maranhão poderá se transformar, quem sabe, numa articulação dos senhores governadores, porque ali estavam representados pelos seus secretários de Fazenda, e veja, no momento em que o Congresso se prepara para avaliar o pedido de urgência com relação ao veto dos royalties, que diz respeito a uma questão federativa importante para os estados brasileiros e também para o estado do Rio de Janeiro, para o estado do Espírito Santo, para o estado de São Paulo. Portanto, eu ouço o senador Aloysio Nunes Ferreira com prazer, porque creio que esse é um tema da maior importância para a casa que representa a federação no nosso sistema bicameral da nossa República, que é exatamente o Senado da República. Ouço o senador Aloysio Nunes Ferreira. Nobre líder, muito obrigado pela oportunidade, pela sensibilidade de comentar o seu discurso tão oportuno e tão correto no meu ponto de vista. De fato, nós estamos vivendo um emaranhado de questões federativas que envenenam as relações entre União, Estados e municípios do nosso país e contaminam as relações políticas, porque uma boa parte do rebaixamento da prática política do nosso país e que degrada as nossas instituições vem da ausência e da incapacidade dos estados e municípios fazerem frente às suas obrigações mínimas e pelo fato que, diante dessas dificuldades, há um balcão de negociação, um balcão de troca de favores, de emenda para cá, emenda para lá, para ir aos poucos e tentando resolver algo que mereceria uma solução mais, digamos, institucional, consolidada e definitiva. Fundo de participação dos estados, a questão do ICMS, a unificação de uma alíquota do ICMS de modo a impedir a guerra fiscal e dar maior, digamos, previsibilidade na cobrança desse que é um principal tributo do nosso país, o problema da dívida dos estados, o indexador da dívida dos estados, as regras das deliberações do CONFAZ, a necessidade de termos um fundo de desenvolvimento regional que seja efetivamente um instrumento
para corrigir desigualdades no desenvolvimento entre as unidades da federação. Tudo isso são questões. A questão do comércio não presencial, que foi objeto de uma proposta de emenda constitucional aprovada nesta casa e que agora está na Câmara, parada por falta de consenso, não é? A cobrança do ICMS quando a venda é feita ao não contribuinte, não é? Que hoje é apropriada a alíquota apenas pelo Estado de origem e precisa ser compartilhado, é correto que seja compartilhado. Enfim, essas questões todas envenenam a atmosfera federativa, né, e contaminam as relações políticas. Ora, não há dúvida, senador Eduardo Braga, que o Senado e a Câmara, no que diz respeito ao FPE, demoraram, porque quando nós assumimos o nosso mandato, quando se iniciou essa legislatura, nós já sabíamos que o Supremo Tribunal Federal tinha nos dado 2 anos para resolver essa questão. Na realidade, 36 meses, senador. 36 meses, 36 exatamente. meses. Quando nós assumimos, já tinha decorrido 12 meses. Nós faltavam 24. Tratamos desse sistema, inclusive, nas nossas campanhas eleitorais. O fato é que não houve, nem o Senado nem a Câmara conseguiram resolver o problema. Eu apresentei proposta de lei, um projeto de lei consubstanciando aquilo que eu considerava correto. Vossa Excelência fez a mesma coisa, outros senadores também, mas não houve votação. Agora, eu entendo, senador Eduardo Braga, que realmente a reunião ocorrida em São Luís, do CONFAS, ela, pela sua abrangência, pelo desejo que os secretários de Fazenda de todos os estados manifestaram de resolver essas questões de uma maneira correta, enfrentando sem receio as questões graves que elas implicam, abre realmente um excelente caminho para o entendimento em torno delas. Mas é preciso que elas sejam resolvidas no seu conjunto, não dá para resolvê-las aos pedacinhos. E resolvidas numa negociação política que não está ao alcance dos secretários da Fazenda. É uma negociação política que exige a participação da senhora Presidente da República, dos governadores, dos senadores, e dos líderes congressuais do Senado e da Câmara. É uma oportunidade de ouro que a Presidente da República tem, não é, de inaugurar a segunda fase do seu mandato, liderando esse processo. Porque sem a presença da Presidência da República não vai andar. Mesmo porque algumas questões são questões, como a dívida dos estados, por exemplo, que não depende de lei, mas depende de negociação contratual entre a União e os estados e alguns municípios. Não é? A maior parte dessas questões que estão aí pendentes, não é, para serem resolvidas, depende de alguma forma da colaboração da União. Não é? Em alguns casos, colaboração em termos de recursos. Por isso é que, sem a participação da senhora Presidente da República, liderando esse processo, nós teremos um sinal auspicioso dado pelo CONFAS, pelos secretários da Fazenda em São Luís, mas que ficará sem consequência e será uma oportunidade perdida. Oxalá não percamos essa oportunidade. Eu queria agradecer ao nobre senador Aloysio Nunes Ferreira pela parte e dizer que todos nós estamos aguardando que, nesse momento, a partir da conclusão da reunião de São Luís do CONFAS, estas conclusões possam ensejar por parte dos governadores de Estado, do governador do Estado de São Paulo, do governador do Estado de Minas Gerais, do governador do Estado do Rio de Janeiro, dos governadores do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, enfim, do Nordeste, uma organização dos senhores governadores para iniciarmos o encaminhamento desta discussão numa instância política. Ora, o CONFAS é uma instância técnica, em que secretários de Fazenda, juntamente com o Ministério da Fazenda, discutiram durante um final de semana temas da maior relevância. Eu diria mais, senador Aloysio Nunes Ferreira, a questão da dívida dos estados e a questão do comércio não presencial, o compartilhamento dos recursos do ICMS não presencial,
feito inclusive pela rede social, pela rede de internet, fez parte de um entendimento que envolveu o Senado da República com relação à votação da Resolução 072, que acabou com a Guerra dos Portos, que entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Ora, estados ganham e estados perdem com esta decisão. Para que nós pudéssemos buscar minimamente o equilíbrio federativo, foi construído um entendimento e uma proposta entre Senado, governo federal, estados, etc., que envolvia uma posição firme do Ministério da Fazenda com relação ao indexador da dívida pública. Há uma proposta sendo discutida, inclusive eu sou autor de um dos projetos, porque não se mexe com a lei de responsabilidade fiscal para tratar do indexador da dívida pública. Isso é uma daquelas histórias que a gente conta tantas vezes que vira verdade, mas não é verdade. Nós temos um outro problema, aí sim, que é com relação ao prazo de financiamento desta dívida, daquela renegociação que aconteceu no governo do Fernando Henrique e que precisa, obviamente, haver uma extensão para que nós possamos baixar os limites de desembolso e que tenham, portanto, um impacto no fluxo de caixa dos estados de imediato. Para que isso possa acontecer, aí sim você tem impactos e responsabilidade com a lei de responsabilidade fiscal que nós precisamos tratar com todo zelo, com todo cuidado, porque, sem nenhuma dúvida, a lei de responsabilidade fiscal é um dos pilares e um dos principais pilares da macroeconomia brasileira para que o Brasil possa ter o ajuste fiscal absolutamente necessário para termos controle sobre a inflação, para podermos ter uma série de políticas fiscais e monetárias que ajustam a economia brasileira. Isto foi que deu a ambiência para que nós pudéssemos chegar até aqui. No entanto, dívida dos estados e compartilhamento do comércio não presencial é uma questão que precisa ser resolvida já, independentemente de outras questões, porque isso já fez parte de uma decisão do Senado da República que está em vigor, não questionada e que será colocada em prática a partir do dia 1º de janeiro. Com relação ao Fundo de Participação dos Estados e o ICMS interestadual, é importante dizer que o Fundo de Participação dos Estados há de se ter uma discussão entre os estados e o Congresso Nacional, o Senado da República e os deputados federais na Câmara dos Deputados, sob pena de nós, senador Lindenberg Farias, termos de novo a substituição do legislador por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O que, em última análise, trará grandes prejuízos. Mas quero ouvir o senador Lindenberg Farias sobre essa questão, porque tenho certeza que tanto essa questão do FPE, como a questão do ICMS interestadual, como as demais, inclusive a questão do royalty, diz de perto ao Estado de Vossa Excelência e a representação que Vossa Excelência tem nesta casa. Eu queria primeiro, senador, líder Eduardo Braga, parabenizar pelo vosso pronunciamento. Eu também considero essa reunião do CONFAS, realizada na última sexta-feira em São Luís, uma notícia alvissareira, porque é uma notícia que pode ajudar a construção de uma saída em todos esses temas ligados a essa pauta federativa. Eu conversei hoje com o secretário de Estado de São Paulo, André Calab, com o secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Renato Vilela, e todos saem muito animados com as perspectivas dessa reunião. Pela primeira vez, um consenso, a possibilidade de um acordo está sendo costurado por todos os secretários de Fazenda. Vale dizer que estava presente também nessa reunião de São Luís o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, e seria um fato muito importante se a partir dos secretários de Fazenda, e é claro que cada secretário de Fazenda vai procurar o seu governador e vai tomar a sua decisão com o governador. Mas é importante dizer,
nobre líder senador Eduardo Braga, que a discussão girou sobre vários temas: o não veto dos royalties do petróleo, fundo de participação dos estados, o indexador da dívida, unificação das alíquotas interestaduais de ICMS. Amanhã vamos ter aqui um debate na Comissão de Assuntos Econômicos, com a presença de vários secretários de Fazenda, e um também muito importante, a possibilidade do CONFAZ validar incentivos fiscais já concedidos por estados, que foi considerado inconstitucional pelo Supremo, e vai ter que perder validade. Há uma preocupação grande, envolvendo vários governadores, em cima desse ponto. Então, veja, daqui, eu queria fazer o apelo, eu sei que há uma discussão sobre a derrubada do veto dos royalties do petróleo. Eu acho que a gente tem que dar um tempo, depois dessa reunião do CONFAZ, agora, para o Ministério da Fazenda, junto com os governadores, tentarem evoluir, para que a gente daqui construa um acordo. Em relação ao veto também, excelentíssimo senhor presidente Pedro Simon, meu líder senador Eduardo Braga, eu acho que a nossa presidenta Dilma foi muito equilibrada na questão do veto dos royalties do petróleo. Ela vetou o que estava para trás, contratado, já licitado. Isso é direito adquirido, ato jurídico perfeito, mas daqui para frente eu quero registrar isso. Ela deixou o projeto como foi aprovado por esse Congresso Nacional. Daqui para frente, não só no pré-sal, mas também nos novos leilões de concessão que vai existir. Então, meu apelo a essa casa é que prudência, calma, vamos ver se essa negociação envolvendo os secretários de Fazenda, os governadores, com o Ministério da Fazenda, avança, e vamos ter calma e não colocar a votação, a derrubada do veto, nesse momento, que eu volto a dizer, concordando com Vossa Excelência, nós temos essa negociação dos secretários de Fazenda em São Luís, que é de fato, um fato político tão grande que nos leva a chamar a essa casa a esse momento de reflexão, porque estou convencido, líder senador Eduardo Braga, se aqui existir um acordo costurado por todos os governadores, eu ainda acredito até na possibilidade de votação do Fundo de Participação dos Estados antes de encerrarmos esse ano letivo. Bem, senador, o pronunciamento de Vossa Excelência é absolutamente pertinente. Eu quero agradecer a Vossa Excelência o à parte e dizer, meu caro senador Lindenberg, que a posição de Vossa Excelência ela precisa apenas evoluir para uma posição dos governadores. Veja, é óbvio que a reunião do CONFAZ na sexta-feira, que repercutiu no final de semana na imprensa nacional, que moveu tanto Vossa Excelência quanto a minha assessoria, quanto o senador Aloysio Nunes Ferreira, para que buscássemos mais informações a respeito dela, precisa vir para uma instância política. Lá estava, como sempre, em todas as reuniões do CONFAZ, não é que tenha sido específica para essa reunião, a ida do nosso secretário executivo, Nelson Barbosa. O nosso secretário executivo, Nelson Barbosa, ele preside todas as reuniões do CONFAZ. Todas as reuniões do CONFAZ. É presidido exatamente por ele, em copresidência com o representante que preside o Colégio dos Secretários de Fazenda. Mas é preciso que haja uma interlocução política, que haja uma negociação. Desde a quinta-feira da semana passada, que nós do governo esperamos que haja uma interlocução para a construção de uma proposta na política, a respeito do debate federativo, a respeito da questão dos royalties. Sua Excelência, Presidente da República, agiu com absoluta prudência e com a responsabilidade de quem governa todo o país. Ora, nós não tínhamos apenas as questões dos estados produtores e não produtores, da questão dos municípios, nós tínhamos outras questões tão relevantes quanto. Há uma questão de segurança jurídica para a licitação dos novos blocos de prospecção neste país, que representa o crescimento do PIB, o crescimento da economia, que abre novas fronteiras, inclusive para o estado de Vossa Excelência e para outros estados que têm uma vocação na área de petróleo e de gás. No entanto, não há de se discutir de que há um momento de extremado cuidado hoje no Congresso Nacional. A iminência, inclusive, da votação do veto já nos próximos dias, o que, a meu juízo, não seria a melhor solução. Cabe, portanto, aos
meu caro presidente Pedro Simão, aos governadores neste momento fazer o movimento de apresentar uma proposta, de apresentar a construção de um acordo que seja possível para que nós possamos fortalecer e não enfraquecer a Federação Brasileira. Cabe aos governadores um passo extremamente importante. Desde quinta-feira, eu, na qualidade de líder do governo, tenho buscado ajudar no Senado. Não sou líder do Congresso, a liderança do Congresso é a cargo do eminente e competente senador José Pimentel, do partido de Vossa Excelência, do PT, a quem compete, em última análise, todas as negociações e toda a organização em torno da questão dos royalties e de outras matérias que dizem respeito ao Congresso, mas como líder do governo no Senado, Casa da Federação, da representação federativa do país, no sistema bicameral, entendi que era da minha responsabilidade dar alguns passos, fazer alguns gestos. Tenho buscado interlocução com vários governadores, governadores do PMDB, governadores de outros partidos, com colegas senadores, com colegas deputados federais, para que se tente motivar o conjunto de governadores desse país para que nós possamos construir um acordo, um entendimento ou uma proposta de acordo para que nós possamos trazer para o Congresso Nacional. Creio, portanto, que sem nenhuma dúvida a reunião do CONFAS é uma esperança no fim desse túnel, dessa discussão federativa importante. Acho, para concluir, senhor presidente, não seria possível, quando você não quer resolver um problema, você aumenta o tamanho do problema. Quanto maior for o volume de assuntos a serem tratados nesta proposta, mais tempo se levaria e menos se equacionaria em torno disso. E a pressão da base, senador Lindenberg, creia no que eu digo a Vossa Excelência. Sei que o senador Sarney, presidente do Senado, presidente do Congresso, vive momentos que só a habilidade política de quem está na política há tanto tempo é capaz de costurar esta engenharia federativa e republicana de nosso país para que não haja um enfrentamento com relação à votação deste veto. Mas é preciso que os governadores tenham a consciência de que eles precisam dar um passo. E aí não digo apenas os governadores não produtores, inclusive o nosso queridíssimo governador do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Por quê? Porque esta insegurança jurídica, ela pode trazer dificuldades para todos, não apenas aqueles que têm expectativa de direito, mas para aqueles também que já têm o seu direito teoricamente assegurado. Fica aqui, portanto, um apelo ao entendimento, à construção de uma proposta a partir da reunião do CONFAS que nos dê o espaço necessário para a negociação política. Este é o meu desejo, eu tenho certeza que é a grande esperança de brasileiros do Norte, de brasileiros do Sul e de brasileiros do Rio de Janeiro. É claro que o Rio de Janeiro não pode se inviabilizar, mas é claro de que todos nós brasileiros temos que ter o direito de sonhar com uma perspectiva de construir um Brasil melhor. E um Brasil melhor passa, sem nenhuma dúvida, pelo que disse Vossa Excelência. A presidenta Dilma estabeleceu a reedição da lei do Senado, com duas mudanças básicas, além de outras menores. Duas. Uma, sem nenhum erro material com relação ao percentual de distribuição dos royalties. E segundo, vinculando esta nova receita à educação. Se o Brasil pretende entrar no próximo milênio, ou na próxima década, como um país competitivo, melhor dito, com os recursos naturais findos, não renováveis, já em escala decrescente, daqui a 2, 3 décadas, o Brasil precisa dar o grande salto na educação. E para dar esse grande salto, é preciso ter recursos. É verdade que nós precisamos avançar em gestão, precisamos ter cada vez mais uma qualificação dos nossos professores, mas o Brasil não será competitivo contra países que possuem gerações de escola de tempo integral, mantendo os nossos alunos apenas 4 horas na escola. O Brasil, para fazer esse enfrentamento e fazer essa disputa de forma competitiva, o Brasil precisa avançar na infraestrutura, mas o Brasil precisa avançar na qualificação e na preparação dos brasileiros para o futuro. Portanto, senhor presidente, fica aqui um apelo.